Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero contar para vocês um pouquinho a respeito de quem eu sou e o propósito pelo qual eu criei esse canal no YouTube. Bom, eu nasci num lar cristão, os meus pais são cristãos, então desde os meus primeiros dias de vida que eu frequento uma igreja. Passei toda a minha infância, toda a minha adolescência, toda a minha juventude e agora a minha fase adulta, frequentando com assiduidade a igreja, as programações que tinha na igreja, né? Mais precisamente uma igreja presbiteriana. Eu sou muito grato a Deus por isso. Sou muito grato a Deus por ter nascido num lar cristão, por meus pais ter inserido em mim, inculcado em mim, né, os princípios e os valores cristãos, por ter ensinado o caminho de Deus, por ter me mostrado quem é Deus. Eu sou muito grato a isso, né? Sou muito grato a Deus por ter me dado os pais que eu tive. Mas como todo ser humano, eu errei muitas vezes. Eu fiz muitas coisas que desagradavam a Deus. E ainda faço coisas que desagradam a Deus. No meio cristão, no meio da igreja, isso é mais conhecido como pecado. Então eu pequei diversas vezes. Eu pequei por diversas vezes e continuo pecando. Hoje tem uma diferença. Eu aprendi com os meus pais, né, e nos cultos, desde a salinha infantil até hoje, que é necessário, que é preciso a gente eu pedir perdão a Deus pelos meus pecados, pelos meus erros, por aquilo que eu fiz que tem desagradado a Ele. E que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos perdoa através da morte de Jesus Cristo lá na cruz. Ele já nos deu esse perdão. Mas por um bom tempo na minha vida, mesmo pedindo perdão a Deus, existia uma voz dentro de mim que me dizia que eu era miserável, que eu não era capacitado. Quem era eu para falar de Deus para as pessoas se eu estava pecando constantemente? Se eu pedia perdão a Deus por um pecado e cometia ele novamente. Então eu sentia muita culpa dentro de mim, eu sentia um peso muito grande dentro de mim, um fardo muito pesado que estava me desgastando. Eu sentia que eu não era merecedor do perdão de Deus. Eu sentia que Deus não me amava, muitas vezes. Muitas vezes também tive dúvida do perdão de Deus sobre a minha vida. Será mesmo que Deus me perdoou? Por que eu não consigo parar de pecar? Eu me achava um sem vergonha porque eu ia lá, pedia perdão a Deus por um pecado e pouco tempo depois, talvez, sei lá, uma semana, um mês, eu estava cometendo o mesmo pecado, tinha que pedir perdão a Deus novamente. Por diversas vezes também eu falei assim, nem vou pedir mais perdão a Deus porque não está adiantando, eu peço, mas continuo fazendo a mesma coisa, então isso já passou pela minha mente. Essa voz me culpava, parecia que ela estava apontando o dedo na minha cara assim e falando: você não é capaz, você é miserável, você peca, pede perdão, você é sem vergonha, você vai lá, peca e pede perdão para Deus, você não é merecedor, você não é digno de receber esse perdão de Deus, não. Quem é você para sair falando de Deus para as pessoas? Você acha que as pessoas vão acreditar em você? Às vezes me vinha pensamentos assim: e se eu for lá falar de Deus para aquela pessoa e o meu pecado for revelado ali? Que vergonha que eu vou passar. Então, por diversas vezes eu me calei, eu não fiz o que Deus me pediu para fazer, eu deixei esse medo, essa culpa, esse sentimento me dominar, de não sentir o perdão de Deus. Então isso me desgastava, isso gerava estresse dentro de mim
e isso me impedia de ser quem Deus me criou para ser e fazer as coisas que Deus me criou para fazer. Eu tinha muito medo, né, de falar de Deus para as pessoas, de falar que eu era cristão, porque essa voz me culpava, né, me julgava, me condenava. Falou, você cristão fazendo isso? O que os outros vão pensar? Então é melhor você não falar, né? Porque você fala que é cristão, mas age totalmente incoerente como um cristão. Então eu me calei muitas vezes e eu não me sentia digno desse perdão, não me sentia merecedor de ter sido perdoado por Deus. Muitas vezes não fiz o que Deus me criou para fazer. Tudo isso porque eu estava perdido, extremamente perdido. Eu não sabia quem eu era de verdade. Ou eu achava que sabia quem eu era. Eu estava acreditando na mentira que essa voz interna falava para mim, quem eu era, ou que outras pessoas também diziam quem eu era, ou quem eu achava que eu era. Mas que na verdade era tudo mentira a meu respeito. Mas graças a Deus, Deus é misericordioso, é bondoso e um dia tudo mudou. Eu estava num congresso, numa programação da igreja e depois de um certo tempo ali, ouvindo algumas palavras, né, fazendo algumas orações, me preparando, buscando uma intimidade maior com Deus, eu fiz 2 perguntas para Deus que mudaram completamente a minha vida. A resposta delas mudaram completamente a minha vida. O meu sono até hoje, quando eu lembro, quando eu falo para alguém. Então eu já peço desculpas antecipadamente se eu me emocionar aqui. Mas depois de um período lá, né, nesse congresso, no final do dia, eu fiz uma pergunta para Deus. Deus, quem eu sou para o Senhor? Fiquei em silêncio por alguns segundos. E logo veio a resposta. E foi uma voz em alto e bom som. E falou 2 palavras. Essa voz falou o seguinte: Filho amado. E ali eu comecei a chorar copiosamente, né, por um tempo. Não conseguia me controlar. E quando eu consegui me controlar, porque ali eu estava chorando, era de alegria, de alívio, de emoção, mas ainda existia uma dúvida dentro de mim que precisava ser sanada. E eu fiz uma segunda pergunta a Deus. Deus, como o Senhor me vê? E mais uma vez eu fiquei em silêncio, de olhos fechados, e a mesma voz, no mesmo tom, com a mesma intensidade, me falou o seguinte: 3 palavras: lavado e remido. Aí eu tornei-me a chorar,
E foi um choro diferente de todos os outros. E naquele momento eu senti saindo de mim todo o peso que eu vinha carregando, todo aquele fardo pesado que estava difícil para carregar. Parece que havia saído de mim assim, numa fração de segundo. E eu me sentia leve como eu nunca tinha me sentido antes. Eu me sentia parecendo que eu estava flutuando. E naquele momento, eu senti o perdão de Deus invadindo o meu corpo todo o meu ser. A culpa já tinha saído de mim. O sentimento de não merecimento do perdão de Deus também já tinha sumido. O medo de falar para as pessoas que eu era cristão sumiu, já não me pertencia mais. Essa culpa não tomava conta mais de mim, não direcionava mais a minha vida. E agora eu estava livre para ser quem Deus me criou para ser e para poder fazer o que Deus me chamou para fazer. Isso me emociona muito até hoje. Todas as vezes que eu lembro dessa história, que eu conto para alguém, eu me emociono muito. Porque só quem está carregando essa culpa, eu não sei se você está carregando essa culpa dentro de você, não sei se existe uma voz dentro de você que te acusa, que te culpa, que te impede de ser quem Deus te criou para ser, que faz você acreditar numa mentira. Que te limita. Que impede você fazer aquilo que Deus te criou para fazer. Só quem carrega esse fardo, essa culpa, sabe o quanto isso é pesado. E aí eu lembro daquele peso e que agora eu sou livre. Eu sou livre para amar. Sou livre para perdoar. Eu sou livre para falar de Deus sem culpa. Eu sou livre para ser quem Deus me criou para ser. Eu sou livre para fazer o que Deus me criou para fazer. E eu sou livre para ter o que Deus me criou para ter. Então, naquele exato momento, eu senti todo esse peso, esse fardo saindo de mim. Toda essa culpa, todo esse sentimento de não merecimento do perdão de Deus, de ser indigno. E agora eu estava livre. E agora que me dominava era esse sentimento de gratidão, de felicidade, de perdão, de libertação. Ali, naquele momento, o maior milagre que aconteceu na minha vida foi a minha identidade ter sido restaurada. Porque ali eu descobri quem eu era e não quem eu vinha sendo. Eu vinha sendo uma mentira, mas a partir daquele momento eu passei a entender quem eu era de verdade. Filho amado de Deus. E que sou pecador sim, eu erro, eu ainda faço coisas que desagradam a Deus, eu peco muitas vezes,
Mas agora, em Cristo Jesus, eu fui lavado, sou lavado e remido pelo sangue de Jesus ali na cruz. E eu pude perceber e entender que Deus, Ele não exige de mim a perfeição. Hora nenhuma. Deus conhece os meus limites. Deus me conhece muito mais do que eu mesmo. Deus sabe dos meus pontos fracos. E por me amar, Ele não exige de mim perfeição. E Deus não exige de você também perfeição. O que Ele exige de mim é obediência e santidade. Pois enquanto eu estiver vivo aqui neste mundo, eu vou errar. E Ele nos permite errar. Porque Deus, como ninguém, nos ensina através dos nossos erros. Ele é capaz de pegar um erro, por mais grave que seja este erro, e transformar em algo bom para a sua vida. Deus me permite errar e eu vou pecar. Eu sou um ser humano. E desde que o pecado entrou no mundo, todos nós vamos pecar até que você saia deste mundo. Então, Deus não exige de mim a perfeição. Ele exige de mim obediência, santidade, confiança nele, fé nele, e que eu possa humildemente me humilhar diante dele, pedir perdão e crer no perdão de Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Talvez você esteja sofrendo as mesmas coisas que eu sofri. Talvez você está carregando o mesmo fardo que eu estava carregando, pesado. Talvez você venha vivendo uma vida de culpa. Tem uma voz dentro de você que te culpa, que coloca o dedo na sua cara e vem dizendo um monte de mentiras para você, e você tem acreditado nelas como verdade, tem vivido essas mentiras como verdade e tem vivido uma vida medíocre, uma vida ruim, uma vida desagradável, uma vida cheia de fracassos, cheia de derrotas, uma vida que não vale a pena ser vivida. Sendo que Deus tem uma vida para você, uma vida abundante, próspera, bem-sucedida, não sem problemas. Deus, hora nenhuma, prometeu que se você confiar nele, que se você crer nele de todo o seu coração, não vai existir problema na sua vida. Não foi isso que Deus prometeu. Mas ele falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ao passardes por tribulação, ao passardes por algum problema, tem de bom ânimo. Eu estou contigo. Eu estou contigo e nunca vou te abandonar. Eu sei os seus pontos fracos. Eu sei até onde você aguenta. Eu sei do que você é capaz. Foi eu que te criei. Então tem de bom ânimo. E eu sou capaz de transformar tudo isso que você chama de ruim, de tragédia na sua vida, em algo bom. E eu permiti você passar por isso para a sua maturidade, para o seu crescimento, para você servir de exemplo para os outros, para você ser apoio para os fracos. E é por isso que nós precisamos uns dos outros. Porque em uma área que eu sou forte, você pode ser fraco e eu vou ser o seu apoio. Mas em outra área que você é forte e eu sou fraco, você vai ser o meu apoio. E juntos vamos ser mais fortes. Juntos somos um corpo. E um corpo precisa de
todas as partes para ser perfeito. Então eu não sei o que você está passando. Eu não sei a luta que você está vivendo. Mas com esse vídeo, eu quero te encorajar. Assim como eu fiz, a buscar uma intimidade com Deus e descobrir quem você é de verdade, quem Deus te criou para ser e a descobrir por que Deus te criou, o que Deus te criou para fazer e ter, e a não ser mais essa pessoa limitada, presa ao passado ou preocupada demais com o futuro, uma pessoa ansiosa ou uma pessoa depressiva, uma pessoa que é machucada e ferida com facilidade pelas pessoas, simplesmente por não saber quem você é, e aí as pessoas te julgam ou falam para você quem você é e você acredita nessa mentira muitas vezes, pois muitas vezes é uma mentira, e vive isso como verdade e se torna uma pessoa medíocre, uma pessoa limitada e deixa de viver aquilo que Deus te criou para viver. Nós podemos sim viver aqui nessa terra durante esse tempo uma vida boa, uma vida agradável, uma vida abundante, próspera, bem-sucedida, mesmo passando por problemas, porque ao passar por esses problemas eu vou ter bom ânimo, porque eu sei quem está comigo, eu sei quem é meu escudo, eu sei quem é minha fortaleza, eu sei quem é o meu pastor, eu sei do que ele é capaz, eu sei quem eu sou nele, pois ele me criou. E eu sei qual é o meu propósito. Então, eu quero te encorajar a buscar uma intimidade com Deus e a fazer essas duas perguntas para Deus. Entra para o seu quarto. Talvez você não vai ter a oportunidade de ir no congresso que eu fui, mas você está tendo a oportunidade de ouvir esse vídeo e de fazer essas duas perguntas que eu fiz para Deus e se surpreender com a resposta que Ele vai dar a você. Pode ser que na primeira vez que você entrar para o seu quarto e fazer essas duas perguntas, você não vai ouvir nada, ou vai ouvir um monte de barulho, um monte de ruído. Mas é porque você colocou um monte de coisas que te impede, que está te impedindo de ouvir a Deus, que está te impedindo de ver a Deus, de se aproximar de Deus. Talvez tenha muito pecado ali, o pecado nos afasta de Deus. Então, mas você com sinceridade no seu coração, porque Deus olha para o seu coração, então Ele vai ver se você tiver sinceridade no coração ao buscá-lo, ao buscar uma intimidade com Deus, Deus vai tirar tudo aquilo que impede, tudo aquilo que está te impedindo de ouvir a Deus e de ver a Deus, de sentir a Deus. E aí vai chegar um momento, se você perseverar nisso, onde você vai fazer essas duas perguntas e Deus vai te responder. Na verdade, Ele sempre te responde. Só que por ter tantas coisas entre você e Deus, você não consegue ver nem ouvir. Por conta de ter tanto ruído, tanto barulho, tanta mentira no seu ouvido, ou por você estar dando tanta atenção a essa outra voz que existe, que está falando ao seu ouvido esse monte de mentira, por você focar nessa voz e acreditar por tantos anos nessas mentiras, Deus está respondendo e você não está conseguindo ouvir. Mas agora, com sinceridade no coração, quando você buscar a Deus uma intimidade, Ele vai arrancar todo esse ruído, Ele vai arrancar toda essa voz que te fala um monte de mentira, Ele vai arrancar tudo aquilo que te impede de aproximar dele, de chegar até Ele.
E aí, a hora que ele falar mais uma vez, você vai ouvir nitidamente como eu ouvi. Eu não consigo dizer para você, expressar para você como que eu ouvi, como é que era o som da voz, porque era muito nítido. Era muito nítido e muito alto. E muito tranquilo e paz, que gerou em mim uma paz que eu não sei explicar. Que gerou em mim uma libertação que eu não sei explicar. Só quem viveu para saber. Por isso que a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E foi isso que aconteceu comigo. Eu conheci a verdade. Quem eu sou? Vivi muitos anos na igreja, muito tempo na igreja, indo na igreja, participando de todos os acampamentos, todas as programações. Eu fui líder dos jovens nas igrejas onde eu passei. Eu fui líder dos adolescentes nas igrejas onde eu passei. Eu fui líder das crianças onde eu passei. Mas, ainda assim, eu não sabia quem eu era. Eu achava que sabia. E eu vinha vivendo e sendo uma mentira. Mas, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. E fiz essas duas perguntas. E como eu já vinha buscando muito a Deus, lendo a palavra de Deus, Deus já tinha removido as coisas que me impediam de ouvi-lo, que me impedia de vê-lo, de senti-lo mais próximo. E aí agora, quando eu fiz a pergunta, eu consegui ouvir a voz de Deus. E ele também me diz que sempre esteve comigo em todas essas caminhadas, porque eu também perguntei: Deus, onde o Senhor estava? E ele falou: o tempo todo eu estava com você. Então, Deus, ele nunca vai te deixar no vácuo. Ele nunca vai te deixar sem resposta. O problema é que eu e você somos pessoas imediatistas. Nós nos tornamos pessoas imediatistas. E nós queremos que Deus nos responda na hora que a gente quer. E com Deus não é assim. Então, às vezes nós oramos, esperamos alguns segundos, Deus não responde, eu levanto e deixo Deus falando sozinho. Não é Deus que me deixou no vácuo e sem resposta. É eu que deixei Deus falando sozinho. É você que às vezes tem deixado Deus falando sozinho. Você entra para o seu quarto, ora, e em segundos Deus não te responde, ou você nem deixou Deus falar porque você não parou hora nenhuma para ouvir. Fala, repete, chora, e Deus está lá. Ok, que hora que eu vou falar? E aí você não deixou Deus falar e ainda para e fala assim: Deus não me responde. Levanta e sai e vai fazer outras coisas. E Deus ficou lá falando sozinho ou nem teve a oportunidade de falar com você. Então acalma o seu coração, entra para o seu quarto e deixa Deus falar com você. Tome essa decisão de arrancar tudo aquilo que atrapalha a sua intimidade com Deus. Arranque de você, toma a decisão de arrancar, de eliminar essa voz, esses ruídos internos que têm te impedido de ouvir a voz de Deus. Talvez hoje você não está vivendo tudo aquilo que você gostaria de viver, porque você não sabe quem você é em Deus. Foi Ele que te criou. Talvez você venha sofrendo como eu sofri, e eu sofri por muitos anos. Isso deve ter mais ou menos, talvez 5, 6 anos atrás, não me lembro agora. Então eu sofri mais ou menos por 30 anos, vamos dizer assim. E busque essa intimidade. Eu não sei o quanto você está sofrendo, o quanto você está aí carregando esse fardo. Mas à medida que você buscar Deus com sinceridade, Ele vai eliminar tudo isso que te atrapalha, a ouvi-lo e a vê-lo e a senti-lo. E aí você vai entender quem realmente você é, quem realmente Deus te chamou para fazer, o que realmente Deus te chamou para fazer e ter. E Deus com certeza vai te responder
pois Ele não deixa nenhum filho amado no vácuo. Nós, mesmo sendo maus, damos coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus, que é o próprio amor. Então jamais Deus vai te deixar sem resposta. Só que tome cuidado, porque às vezes você está deixando Deus falando sozinho, ou não está deixando Ele falar porque você não fecha a sua boca. E não foi só isso não que aconteceu. Se fosse só isso, já tinha pagado todo o evento, eu já poderia morrer ali, que eu já morreria feliz. Mas teve mais coisas, né? Eu acredito, o nosso nome é muito importante. O nosso nome é muito importante. Pelo menos eu dou muita importância ao nosso nome. Você não gosta de ver o seu nome sujo? E eu, quando fui escolher o nome das minhas filhas, eu entrei na internet e pesquisei em vários sites o significado dos nomes que eu gostava. E escolhi aqueles que mais me agradou. Então, eu escolhi o nome para minha filha Manuela, porque significa Deus conosco. E escolhi o nome Elisa, que significa enviada por Deus. Mas eu olhei para o meu nome, já busquei várias vezes, né? Meu nome é Vilman, não é um nome comum. Se você conhecer outro, você pode até me avisar, porque eu só conheço eu e meu pai. Então eu pesquisei na internet, qual o significado do nome Vilman? Nunca encontrei um significado. Talvez você, o seu nome, você pode entrar na internet e vai encontrar um significado lá. Mas como eu falei, Deus não deixa um filho amado no vácuo. E eu perguntei para ele, Deus, qual é o significado do meu nome para o Senhor? E ele me deu uma referência bíblica, Romanos 5:2. Eu não vou dizer, vou deixar vocês com curiosidade. Quem tiver curiosidade, olha lá na Bíblia, Romanos 5:2. E me falou, o seu nome significa para mim, firmado na fé. Aquilo soou para mim, firmado na fé. E isso me agradou muito, pois foi Deus quem falou para mim o significado do meu nome. E eu fiquei muito feliz, grato, porque é único esse significado, você não vai achar esse significado na internet, porque Deus falou pra mim, e eu estou compartilhando aqui com você. Então o significado do meu nome é firmado na fé. Se você tiver curiosidade, pode também perguntar qual o significado do seu nome para Deus, em vez de perguntar para a internet. Então eu queria fazer essa pergunta para você. Quem é você? Você sabe? Quem é você? O que você veio fazer aqui na Terra? Por que você existe? Faça essa pergunta. Eu quero te encorajar a perguntar, você a perguntar para Deus. Deus, quem eu sou? Quem o Senhor me criou para ser, fazer e ter. Isso é libertador. Isso nos liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você agora não vai mais, quando você descobre isso, eu acredito que dificilmente você vai ser machucado e ferido pelos outros. Você vai ter mais confiança, você vai ter uma autoestima, você vai saber lidar com os problemas,
com as adversidades que aparecer na sua vida, você vai conseguir aprender com todas elas e você vai ter uma vida próspera, abundante e bem-sucedida. Eu não estou falando de uma vida cheia de dinheiro. Estou falando de uma vida próspera, abundante e bem-sucedida. Em tudo, inclusive no dinheiro, na saúde, no emocional, no espiritual, com seus pais, com seus filhos, no seu casamento, no servir, com os amigos, com o intelectual, com a saúde, em todas as áreas da sua vida. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês a respeito de quem eu sou. Agora eu estou livre. Agora eu estou livre. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Sou capacitado em Cristo para fazer boas obras. Eu tenho liberdade para falar de Deus para as pessoas, porque nenhuma condenação há mais sobre mim. E para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que já aceitaram a Jesus. Ok? E que Deus te abençoe para que você consiga descobrir quem você é. Agora, eu quero falar com você sobre o propósito do meu canal. Diante de tudo isso que você ouviu, o meu propósito com esse canal é cumprir com aquilo que Deus me chamou para fazer, que é ajudar os casais. Ajudar os casais a terem um casamento próspero, abundante e centrado em Deus, pois o casamento foi instituído por Deus para suprir a necessidade que todo ser humano tem de ser amado, aceito e querido. O casamento foi criado para isso. E as pessoas estão entrando nos casamentos, buscando isso, saindo dos casamentos porque não encontraram isso. Então, o meu objetivo com esse canal é fornecer essa ajuda a você que está com problema no seu casamento, a restaurar o seu casamento, a se sentir querido, amado e aceito, e para você que já tem um casamento bom, a melhorar cada dia mais, porque não existe nada que esteja tão bom que não possa ser melhorado. Também ajudar os pais a criarem os seus filhos nos caminhos do Senhor e fazer deles crianças fortes emocionalmente e espiritualmente, pois o mundo precisa de homens fortes, de mulheres fortes, de famílias fortes. Que Deus te abençoe, que Ele possa dizer para você quem você é, que você possa encontrar em Deus a sua verdadeira identidade e o seu verdadeiro propósito. E se você gostou, eu peço que você compartilhe isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva e me ajude a cumprir o meu propósito. Eu preciso de ajuda para cumprir o meu propósito, pois tem pessoas que só você pode alcançar. Eu não vou alcançar. Não tem como eu enviar esse vídeo para ela, mas você tem. E se esse vídeo falou com você, que você possa esparramar ele. Não para eu ser conhecido, mas para que outras pessoas possam encontrar a verdadeira identidade delas. Para que outras pessoas possam ser abençoadas através das palavras que são ditas aqui. Através dos vídeos sobre o casamento. Casamentos possam ser restaurados. Famílias possam ser restauradas. Filhos, crianças possam crescer com uma força emocional e espiritual, para que lá na frente ela também possa ter um casamento abençoado e abençoar outras pessoas e assim a gente fazer um mundo melhor. Obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe em tudo que você for fazer. Até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.